Hoje eu, sabendo que seria a última sessão do semestre, eu queria fazer algumas reflexões que para mim são importantes e que elas nasceram a partir da nossa prática nesse semestre. Considero um semestre bastante produtivo, de muito trabalho. Pouquíssimas vezes tivemos só uma sessão, geralmente nós tivemos sessões ordinárias e extraordinárias, quer dizer, muitos projetos, muitos requerimentos nessa casa. Considero bastante produtivo. O que eu considero assim que a gente precisa melhorar no próximo semestre é a questão das respostas aos nossos requerimentos. Pequenos, são requerimentos que a população nos faz no dia a dia, né, como reposição de um redutor de velocidade, que às vezes não está prestando mais ali na rua Deodato Matos, próximo a uma escola, onde as motos passam correndo, arriscando ter acidentes ali, e que foi o primeiro requerimento que fiz nessa casa e que até hoje passei por lá ontem, dei uma verificada e não foi consertado, né? São coisas pequenas, a gente não está de forma alguma fazendo requerimentos, nada que seja impossível se fazer. A população nos aborda solicitando coisas práticas e que com certeza evitam certos acidentes, que vai ter problema lá no hospital regional e que vai ter problema lá na frente, lá no IJF. Um outro requerimento que foi feito aqui no decorrer dessa casa é para o coordenador da COELSE, né, para a pessoa responsável pela COELSE, para vir para essa casa, para prestar alguns esclarecimentos importantes sobre a ausência de luminárias, né, a ausência de lâmpadas, em algumas ruas, em algumas comunidades, que a população também, acho que a cada um aqui, a população deve ter chegado e ter solicitado tanto reposição de lâmpadas, como consertos, como luminárias faltando em alguns locais. Mas eu acredito que, apesar de serem muitos, a gente poderia elencar alguns mais importantes e que a gente pudesse, a cada mês, fazer pelo menos uma amostragem do que foram, dos requerimentos que foram resolvidos a partir do pedido de vereadores dessa casa. Então, mesmo que não sejam todos, mas se a cada mês a gente elencar algumas resoluções que foram feitas a partir desses requerimentos, também vai fazendo-se uma prestação de conta à população. O requerimento é a nossa ferramenta, é a mediação que nós fazemos entre a população e essa casa, e o executivo. Né? Então, é uma comunicação que a gente tem diariamente com a população, onde a população vê suas reivindicações feitas nessa casa e acredita que, a partir dessa casa, a partir dos nossos requerimentos, elas serão solucionadas. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês é que, em alguns momentos, a Comissão de Ética foi convocada durante esse semestre. Nós tivemos uns 2 momentos importantes de discussão e de conversa sobre algumas questões, alguns problemas que aconteceram aqui em plenário e também outros que o parlamentar procurava para que a gente pudesse conversar. E eu senti, lendo o Código de Ética, né, eu já fiz esse requerimento no pequeno expediente, gostaria de reforçar agora e justificar, eu senti que nem todos dos vereadores, nós, dessa casa, tivemos oportunidade de aprofundar o nosso Código de Ética, de conhecer a fundo o nosso Código de Ética e de discutir melhor e de se apropriar do seu conteúdo. Nós precisamos colocar em prática o que está ali. E, para a gente fazer isso, nós só podemos cobrar, nós só podemos, a Comissão de Ética só pode fazer qualquer discussão mais aprofundada com os nobres vereadores, se todos tomarem conhecimento do seu conteúdo. Então, foi um semestre bastante interessante, mas que eu senti a necessidade de que todos nós façamos um estudo aprofundado e, a partir dali, não. Aí a Comissão de Ética tem que sentar com o vereador, porque sentar com o colega, discutir o problema, porque eu sei que eu vou ser compreendida, eu sei que a comissão vai ser compreendida a partir daquele conteúdo. Então, não estou dizendo que a gente desconhece na sua íntegra, mas é preciso estudo.
estudo para a gente aprofundar melhor cada ponto, cada artigo, cada parágrafo. São essas duas questões que eu acho importante para o segundo semestre. Quero desejar um semestre que vem também proveitoso como esse. Avaliar que, para mim, foi um aprendizado. Aprendi muito nessa casa com os colegas vereadores que já estavam, com os novos também, porque nós também tentamos acertar, errando e acertando. Nosso cotidiano dessa casa nós temos que aprender todo dia e agradecer, né, pela oportunidade, agradecer o povo de Iguatu pela oportunidade de fazer parte dessa casa e de aprender todo dia com as sugestões, com os requerimentos, com os nossos projetos, com as falas dos nossos colegas, com as reflexões, com os debates acalorados, com tudo o que aconteceu durante esse primeiro semestre. Muito obrigada a todos, obrigada aos meus eleitores, obrigada ao povo de Iguatu.